Excelentíssimas senhoras, excelentíssimos senhores, queridos irmãos no ideal espírita, abençoe-nos Jesus, o amigo incondicional das nossas vidas. Durante o outono de 1832, em uma noite especial, a figura mais importante da Alemanha, Goethe, estava morrendo. Desde as vésperas, a rua onde ele morava foi colocado feno para diminuir o ruído das rodas das carruagens. Em torno daquela casa em que ele criara das Werthers, estava reunida a família e a sociedade contemporânea. Mas naquele momento especial, o extraordinário gigante, parecendo fulminado por um raio peculiar, ergueu-se inesperadamente e, colocando toda a vitalidade final na voz, exclamou: Mehr Licht, mais luz. As pessoas aturdidas correram às janelas e abriram-nas, acreditando talvez que o admirável poeta, pensador, estava pedindo a claridade diáfana do dia. A grande realidade, porém, é que naquele momento Goethe estava prenunciando a madrugada de uma nova era. Estava diante de um diferente amanhecer e desejava que aquela claridade diamantina caísse sobre a humanidade em pleno fastígio do século das luzes. Esse momento grandioso da morte, que é também a etapa inicial de uma nova vida, tem merecido da história da humanidade o seu mais profundo investimento. A psicologia, vinculada à filosofia ancestral, tem tentado interpretar o fenômeno da vida, a realidade da morte, pelo equacionar de várias interrogações que pairam, sem que até aquela época houvessem respostas claras. Asseverava Cícero que a história é a pedra de toque que desgasta o erro e faz brilhar a verdade. Sendo a história, portanto, a grande mestra e lapidadora da vida, desejando que nos seus fastos o investigador vá colher a seiva preciosa da verdade, e através dos acontecimentos que se repetem de época em época, aquela estrutura que possa equacionar o terrível enigma do homem, a sua consciência existencial, a manifestação da vida e a realidade da morte. E é na história que iremos pescar alguns acontecimentos em torno da realidade do homem. Quando hoje falamos em parapsicologia, ou mergulhemos o pensamento na psicotrônica, ou tentemos meditar profundamente na psicobiofísica, ou na admirável contribuição dos mecanismos instrumentais para afirmar a comunicação dos espíritos, não podemos deixar de recorrer à história, porquanto Heródoto de Halicarnasso, o admirável pai da história antiga, narra que no século V antes de Jesus, já os fenômenos parapsicológicos e mediúnicos eram tão naturais que ele próprio se encarregou de registrar um dos mais notáveis. Refere-se o grande pensador de Halicarnasso, que àquela época, 500 anos antes de Jesus, Creso, rei da Lídia,
estava no auge do esplendor com seu país. A Lídia era considerada o povo mais próspero e mais rico da antiguidade. E exatamente naquele período, Ciro, rei dos persas, havia se tornado cabo de guerra destruidor e aparvalhante. Com as suas tropas, ele havia conquistado o mundo mediterrâneo, e a terra conhecida tremia entre as tropas vitoriosas do grande persa, que, abandonando a Mesopotâmia, havia conquistado a terra. Fazia pouco tempo, eles haviam destruído o reino da Babilônia, e Astiages, o grande rei, havia tombado nas armadilhas de Ciro, que se vangloriava de haver conquistado o mundo e esmagado a humanidade. Naturalmente, Creso compreendeu que a pátria que seria vencida mais tarde seria Lídia, e tomou uma providência curiosa. Pela primeira vez na história da humanidade, alguém pensou em recorrer aos deuses para precatar-se de um invasor terrível e destruidor. Creso reuniu em palácio um grande número de embaixadores e mandou que eles se dirigissem a diferentes países da terra, particularmente a várias ilhas gregas, com uma missão especial. Deveriam sair da capital dentro de uma semana. 100 dias após, eles deveriam recorrer aos deuses e fazerem uma pergunta: que é que está fazendo neste momento o rei da Lídia, na cidade de Sardes, a sua capital? Deveriam anotar a resposta dos deuses e trazê-la para uma avaliação, para uma análise, mediante o que ele teria a ideia se em verdade os deuses eram legítimos, ou se tratava de uma superstição, de uma tradição nacional, ou de uma lenda sem qualquer significado. Os embaixadores partiram 100 dias após a hora adrede convencionada. O rei da Lídia desceu ao subterrâneo e exerceu uma atividade que ninguém podia imaginar pelo original de que se revestia. Retornou à sala do trono e aguardou que retornassem os diferentes embaixadores. À medida em que o tempo se sucedia, foram chegando os representantes da Lídia, dos lugares mais próximos e sucessivamente mais distantes. Cada embaixador trazia no pergaminho a resposta dos deuses. Declinava o que os deuses haviam dito, e o rei, decepcionado, meneava a cabeça negativamente. Este é um Deus mentiroso. Esse Pitom é falso. Aquela Sibila é uma hipócrita. À medida em que os dias se passaram, ninguém havia logrado saber o que o rei realizara na intimidade do seu porão. A corte estava modorrenta e desagradável quando chegou o anúncio dos embaixadores que vinham de Délfos, o extraordinário santuário da Grécia. Eles chegaram também contristados. Diante da corte reunida, disseram certamente: a resposta dos deuses gregos é decepcionante. Exatamente conforme combinado no dia aprazado, aproximemo-nos da Sibila e perguntemos às deidades espirituais que faz neste momento em Sardes o rei da Lídia, o indestrutível Creso. Ela fez um transe e daquele estado sonambúlico se pôs a falar e nos apresentou um hexâmetro que diz: vejo neste momento no lugar escuro, como se fosse um porão, uma marmita de cobre, forrada de cobre por cima e por baixo, que está colocada sobre um tripé que arde. Eu sinto pelos orifícios da marmita
evolar o odor de ervas aromatizadas e de carne de cordeiro e de tartaruga. Eu vejo o rei cozer uma tartaruga velha e um cordeiro novo em uma água com substâncias aromatizadas e ervas. O rei levantou-se e declinou que aquela pitonisa era verdadeira, pois foi exatamente o que ele fez. Tomou-se de uma atitude original. Ele próprio matou uma tartaruga velha que havia no porão. Levou um cordeiro novo e o sacrificou. E pôs a carne dos dois a ferver numa marmita de cobre, com erva aromatizada. Diante desta realidade paranormal, ele pediu aos embaixadores que voltassem ao santuário de Delfos e perguntassem aos deuses se deveria aceitar o repto da guerra, se ele seria vitorioso, porque desejava contratar exércitos para defender a sua pátria. Os embaixadores retornaram a Delfos, apresentaram a proposta e voltaram contristados. Os deuses diziam que a Lídia seria varrida do mapa da terra, que os persas a destruiriam e que o rei não deveria aceitar o repto da guerra, deveria negociar a paz, pois que, do contrário, ele seria vencido e seu povo destruído. Mas Creso, acreditando ser o povo mais rico da época, contratou determinados exércitos de aventureiros e cercou o país. Chegaram as tropas persas, que afastou lentamente as defesas e destruiu-as. E narra a história que o rei tinha um filho que era surdo-mudo. Naquele dia especial, quando as tropas lutavam nos jardins destruindo o país, ele debruçou-se na janela da sala do trono para ver os soldados persas invadirem a casa palaciana. Seu filho surdo-mudo escondeu-se por detrás de um reposteiro, onde via a porta da entrada e via o pai de costas. Subitamente, apareceu um soldado persa com uma lança. Vendo aquele homem indefensável, ergueu a lança para matá-lo, e o rapaz, que era surdo-mudo, dominado por um estupor, deu um grito: não mate. Ele é o rei, não mate. O soldado tremeu, o rei moveu-se, e a lança que lhe foi dirigida se cravou na porta, tendo ele a vida salva, porém por pouco tempo. Ciro venceu a Lídia, dominou-lhe a terra, destruiu o palácio e levou como escravo o rei, a família, os nobres que mandou passar a fio de espada. Este notável fenômeno de natureza paranormal atesta que a vida física não é apenas a matéria. A realidade do ser humano é de energia que pensa, e o invólucro material constitui-lhe uma cápsula que lhe dá uma antena transceptora, graças à qual ele capta vibrações e as transmite. Narra Filóstratos, o insigne historiador do Império Romano, que no dia 16 de setembro do ano de 96, na cidade de Éfeso, Apolônio de Tiana, como lhe era peculiar e de hábito, proferia uma conferência para a juventude. Era um dia de sol, a cidade maravilhosa estava bordada de luz e de beleza, quando subitamente Apolônio de Tiana experimentou um estado de consciência alterada. Começou a dizer, de uma maneira surpressiva, como se houvesse enlouquecido: mate-o, mate-o, miserável, ele deve morrer sem piedade, mate-o. E ante o estupor geral, ele recuperou a lucidez e disse: acabo de ver
que o imperador Tito Flávio Domiciano foi assassinado agora. Ainda tenho na minha mente a visão daquele terrível sicário do nosso povo assassinado ao atravessar uma ponte sobre o rio Tibre em Roma. Alegrai-vos, Efésios, porque estamos livres do ditador. E as pessoas, acreditando que ele havia enlouquecido, saíram em disparada, porque Tito Flávio Domiciano era cruel. Por coisa muito menor ele mandava arrasar uma cidade. E a notícia correu toda a Éfeso, que se pôs a esperar que alguma galera romana trouxesse a notícia. Menos de uma semana transcorrida, chegou uma galera romana dizendo que naquele dia e àquela hora em Roma, a mais de 500 milhas marítimas, conforme vira Apolônio de Tiana, o imperador foi assassinado em uma liteira, obedecendo a uma traição da família. Este evento extraordinário paranormal demonstra que a criatura tem uma visão além dos olhos e pode ver sem a necessidade do aparelho óptico, atestando que o ser não é apenas a sombra transitória da matéria, mas é uma realidade transpessoal, de natureza metafísica, cuja origem se perde na voragem do passado e cujo destino se alonga na voragem do futuro. Mas no dia 7 de outubro de 1571, em Roma, o Papa Pio V estava diante do tesouro do Vaticano, examinando as finanças da Casa da Santa Sé. Eram 17 horas. Ele levantou-se um pouco fatigado e narra a história que abriu uma janela que fita para o oeste. Ali se deteve e a pouco começou a gritar: vejo uma batalha, aleluia, as nossas tropas acabam de ser vitoriosas. Eu vejo a batalha naval no Golfo de Corinto. A grande batalha de Lepanto é nossa. A vitória da igreja. Nossos soldados papais ganharam a guerra. Os mouros estão sendo expulsos da Europa. Vamos celebrar um Tedéu. As tropas de Dom Juan de Áustria libertam 10.000 escravos, encarceram os mouros, e as 150 naus, apenas algumas se perderam. Glória a Deus! O Papa saiu correndo, o cardeal Bursot saiu em pós. Os sinos de Roma badalharam vitória, e em todas as igrejas celebraram-se Tedeus. Porém, uma semana depois, não se tinha notícias da batalha de Lepanto, que foi considerada a maior batalha naval dos tempos do passado. Os romanos, que são muito pícaros, começaram a dizer que o Papa estava com esclerose senil. Puseram-se a zombar do Papa. Quando chegou ao porto d'Ostia, uma embarcação mandada por Dom João de Áustria, esta embarcação dizia que a batalha de Lepanto fora vitoriosa às 17 horas daquele dia, narrado pelo Papa. Que Dom Juan mandaram uma embarcação trazer a boa nova, mas ela foi colhida por uma tempestade e perdeu-se. A vitória pertencia aos exércitos papais, e naquela oportunidade os mouros foram expulsos da bota italiana, demonstrando que este fenômeno paranormal não depende de crença religiosa, nem de posição social, nem de estatura moral. Ele ocorre, vez que outra, sem a contribuição da vontade da pessoa, através de uma manifestação metafísica, demonstrando que a nossa vida orgânica é um efeito. A nossa realidade é de natureza energética. Porém, mais tarde, no ano
ano de 1756, em Gotemburgo, na Suécia, um dos homens mais notáveis estava sendo homenageado por um banquete. Subitamente sentiu-se indisposto. Levantou-se da mesa e foi até o pátio exterior. Ali estando, ele olhou na direção dos céus e começou a dizer coisas ininteligíveis. Ele dizia: Estocolmo, a capital do nosso país, está sendo devorada pelas labaredas. Eu vejo as chamas crepitantes, vejo a cidade ruir. O incêndio que começou no estábulo está destruindo Estocolmo, as pessoas morrem na fumaça. Nos desabamentos a cidade está fumegante. Esse homem era Emanuel Swedenborg. Ele estava a uma distância de 500 quilômetros. E não obstante, ele ouvia o gemido das vítimas, o clamor das multidões. A cidade devorada pelas chamas, o que só pode ser confirmado 3 dias depois, atestando mais uma vez a realidade paranormal da vida, as manifestações superiores do ser de natureza energética, como havia definido Alberto Einstein. Vivemos no universo de ondas, de mentes, de vibrações e de ideias. Neste universo mesclam-se as realidades da vida, e o homem é um aparelho eletrônico conduzido pela consciência. Mas no dia 20 de janeiro de 1936, um homem notável que sensibilizava a humanidade pela sua santidade era o Padre Pio, aquele que tinha os estigmas do Cristo. Deveria receber a visita na pequenina cidade de San Giovanni Rotondo de 3 metapsiquistas italianos. O Dr. Sanguinati e 2 investigadores acompanhavam a vida sacerdotal do Padre Pio e acreditavam que se tratava de uma farsa. Aqueles estigmas deveriam ser de natureza histérica. Os fenômenos a que se referiam, dizendo que ele produzia, deveriam ter uma gênese de fraude. O Dr. Sanguinati manteve com ele uma entrevista e marcou o encontro para poder esclarecer de uma por todas as vezes se a criatura humana é ou não portadora de fenômenos paranormais. O Padre Pio marcou o encontro na pequenina igreja de São João para as 20 horas. Os investigadores chegaram meia hora antes e começaram a aguardá-lo. 15 minutos antes das 20 horas, escutou-se o arrastar de sandálias e um homem venerando e frágil acercou-se dos 3 examinadores materialistas e falou-lhes com um sorriso jovial: eu vos convido a orar. Poderíeis fazer-me o favor de ajoelhardes diante do altar-mor para orar comigo? Embora aqueles homens sépticos, negadores, por um ato de gentileza aqueceram, ajoelharam-se e o padre também curvou-se na meditação. Meia hora depois, ele recobrou a lucidez e disse aos 3: muito obrigado pela vossa ajuda. Acaba de morrer em Londres o rei Jorge V da Inglaterra. Depois de uma demorada agonia, eu estive lá agora e libertei-o do corpo. Graças a Deus, ele está livre dos terríveis padecimentos. Essa colocação do Padre Pio iria naturalmente preocupar os investigadores, que acreditaram tratar-se de uma farsa. O Dr. Sanguinati imaginou: ele deve ter escutado o rádio. A BBC de Londres certamente anunciou a morte do rei. E ele veio agora impingir-nos como se fosse um fenômeno metapsiquista. Já não fizeram mais a entrevista nem a análise
deram por encerrada a pesquisa, saíram à aldeia de San Giovanni Rotondo e perguntaram se o rádio havia feito algum anúncio. Para sua decepção, na aldeia não havia um rádio sequer. Mas ele acreditou que o padre deveria ter na casa Pia, onde morava, algum rádio. Retornaram os investigadores a Roma, interrogaram pelo caminho no trem na cidade. Ninguém sabia da morte do rei da Inglaterra. No dia seguinte, eles foram às redes de jornais. Não havia notícias da morte do rei. Ao meio-dia, a BBC de Londres irradiava para o mundo que a véspera, 20 horas menos 5 minutos pela hora de Greenwich, havia morrido o rei Jorge V. Depois de uma demorada agonia, subitamente ele parou de respirar e entrou na calmaria da morte sem maiores perturbações. Esse outro admirável fenômeno paranormal, cientificamente comprovado por pessoas que negam a possibilidade da vida manifestar-se pelos meios paranormais, é um atestado eloquente da nossa realidade dignificadora. Quando morreu Dante Alighieri, no ano de 1521, a humanidade chorava o grande poeta florentino. A mensagem que ele deixara desde os seus cantos até a Divina Comédia havia sensibilizado o mundo. Narra, porém, mais tarde Boccaccio que o filho de Dante Alighieri estava certo dia dormindo quando subitamente sonhou com o pai. Dante apareceu-lhe com semblante triste e, acercando-se do filho, disse-lhe: vai à casa onde eu morri. A minha obra está incompleta, mas eu deixei os últimos cantos a respeito do céu em um cofre embutido no meu quarto e resguardado por uma esteira. Vai até lá, arranca-os do cofre e completa a minha obra. O jovem desperta e ainda vê a sombra do pai diluir-se-lhe diante dos olhos. Eram 3 horas da madrugada. Ele sai a correr e vai à casa do advogado da família, Piero Giacomo. Narra-lhe o acontecimento. Os dois vêm pela madrugada à casa onde morreu o poeta. Chegam-lhe ao quarto e encontram uma esteira que pende na parede e retiram-na. Está um cofre de madeira, arrombam-no, e dentro estavam os cânticos do céu, completando uma das obras maiores do pensamento transcendental da humanidade. Fenômeno agora de comunicação espiritual. Já não se trata de um fenômeno parapsicológico. Nesse admirável sonho premonitório, estamos diante de um ser que volta de além da morte para dar informações a respeito da vida física, atestando a indestrutibilidade do ser imortal. Mais tarde, no ano de 1793, foi guilhotinada a romântica Maria Antonieta. Fracassadas as tentativas de Luís XVI negociar com os revolucionários, a família dos Bourbons foi encarcerada na Torre e Maria Antonieta foi guilhotinada. Mas o jovem Delfim, a princesa, ainda crianças, ficaram encarcerados pelo crime de haverem nascido da família Bourbon Capeto e deveriam pagar com a vida pela ancestralidade dos pais. O jovem Delfim, que seria o rei Felipe, Luís Felipe XVII, estava certo dia visitado pelos 2 carcereiros, um sapateiro e um operário humilde que se transformaram em cidadãos graças à Revolução de 89. Quando subitamente Gobain, seu carcereiro, olha para o menino que está morrendo e lhe pergunta: sente dores?
Ele diz, não tanto como antes. Desde que eu comecei a ouvir mamãe cantar, que as minhas dores desapareceram. Tu não ouves? Ouve a música. De onde, meu príncipe? A música que está no ar. Ouve-a. Goethe tenta escutar e percebe que a criança deveria estar com febre. Estava delirando. Quando ele vai rendido mais tarde pelo outro carcereiro, o menino olha e diz, que bom que você veio. Hoje eu vou embora. Mamãe me veio buscar. O príncipe não sabia que a mãe fora guilhotinada. Ai, quanto eu gostaria que minha irmãzinha também escutasse mamãe cantando, embalando-nos nos seus braços. Até mais. E ele morreu com um sorriso nos lábios, diante de duas testemunhas que declararam que na hora da morte Luís XVII manteve contato espiritual com sua mãe, conforme narra uma das obras mais insuspeitas da pós-Revolução Francesa, Vida, Martírio e Morte de Luís XVII, escrita por Beauchesne. Os fenômenos paranormais que atestam a indestrutibilidade da vida estão colocados no bojo da história universal, para onde dilatemos o nosso pensamento e façamos a nossa busca. A imortalidade triunfa das manifestações celulares. O homem já não é a argamassa da matéria. O corpo é uma sombra que deixa na sua passagem as marcas do processo da evolução. A criatura humana é um ser espiritual, como asseverava muito bem Einstein, que diante da realidade da vida, depois da vida, escreveu a sua irmã uma carta inesquecível. Que bom que Fred se foi. Ele nos espera. Eu tenho a certeza de que ele nos aguarda depois dos padecimentos que experimentou. Logo depois desta carta, Alberto Einstein, o pai da teoria da relatividade do tempo e do espaço, o homem que mudou a física para as expressões quânticas, também partia para a imortalidade, certo da realidade da vida depois da vida. Não obstante essa, e uma larga documentação que se perde em milhares de exemplares, foi Allan Kardec, a personalidade histórica que se atreveu a estudar a gênese dos fenômenos paranormais. É verdade que Sócrates escutava um daimon, que ele se dizia dirigido por um anjo tutelar, e que Platão se refere várias vezes a esta comunicação mantida pelo mestre. É verdade que Jesus dialogava com os mortos no Tabor, quando ele se transfigura diante de três testemunhas, Pedro, Tiago e João. Eis que repentinamente aparecem-lhe dois mortos amados em Israel, Moisés, o legislador, e Elias, aquele que havia decapitado os adoradores do deus Baal às margens do rio Quinson. Apesar de Jesus haver dialogado com os mortos infelizes, como no episódio do endemoniado gadareno, quando o jovem tresvariado sai da sepultura na cidade de Gergesa e interroga o mestre: que queres de nós? Que tens tu contra nós? E ele pergunta àquele homem tresvairado: quem és tu? E os espíritos redarguem: nós somos legião, porque somos muitos espíritos que estamos neste corpo. Mas não nos mandes as hienas, deixa-nos pelo menos tomar os porcos que aí pastam. Jesus exorta-o, expulsa-o, liberta o psicopata, que era portador de uma obsessão. Embora a cena admirável do diálogo do mestre com um jovem epiléptico
Ao descer do Tabor, um pai lhe fala que seu filho era dominado por espíritos imundos, que o faziam convulsionar até babar sangue, e ninguém tinha autoridade sobre aqueles espíritos. O homem extraordinário de Nazaré curva-se. O rapaz estava numa convulsão estilo epilepsia, e então lhe diz: espírito imundo, em nome de meu pai eu te ordeno, sai dele. E liberta o rapaz daquele estado patológico, apesar de ele próprio haver retornado depois da morte e demonstrada a sua realidade existencial. Foi Allan Kardec, a personalidade multissecular, que teve a coragem de investigar cientificamente a realidade da criatura humana. Será o homem apenas a matéria que passa? Será o homem o espírito que deambula? Será o homem o espírito e matéria? Ou será o homem espírito ou matéria? Este admirável professor lyonês, que foi discípulo de Pestalozzi e que veio a Paris implantar o método da escola nova, na pedagogia revolucionária do eminente mestre suíço, quem estabeleceu para o mundo que a vida não se acaba quando acontece a morte. Allan Kardec investigou através da paranormalidade humana a realidade do ser imortal, depois de havê-la investigado, utilizando-se de uma mesa, de um órgão que não tinha nervos nem cérebro para pensar, mas que transmitia respostas inteligentes, apresentou uma filosofia existencial que é a mais completa de que a sociedade tem notícia. Isto porque a filosofia kardecista da doutrina espírita aparece na Terra no mesmo período em que Marx apresenta a sua teoria do capital, apresenta a teoria revolucionária do seu pensamento econômico, na hora em que Engels estabelece as bases do materialismo histórico, no momento em que Schopenhauer, Friedrich Nietzsche estabelecem as bases da negação da alma e da vida, exatamente no momento em que a fisiologia se libertava da religião e proclamava a morte da alma com a morte do cérebro, aparece a ciência espírita para demonstrar que no momento da anóxia cerebral, quando os neurônios deixam de receber oxigenação, dá-se a morte clínica do corpo, mas não a morte real da vida. Ninguém morre. Poder-se-ia parafrasear Lavoisier: ninguém nasce, ninguém morre. O fenômeno biológico é que é feito de nascimento e de morte, mas a realidade é transcendental. O ser é eterno, viaja através das experiências carnais, entrando no corpo e saindo do corpo sem entrar na vida, nem abandonar a vida. Allan Kardec apresenta a ciência espírita para demonstrar em laboratório, utilizando-se da mecânica da mediunidade, que a vida frondeja depois que desaparecem as sombras da matéria, que o ser real não é o ser objetivo material transitório. Esta sombra é semelhante à classe na qual o aluno realiza a sua aprendizagem e decifrou o maior enigma da humanidade, que é matar a morte através da vida, explicando o grande fenômeno dos sofrimentos humanos. Por que que nós padecemos? Onde está a matriz das nossas dores? Por que as injustiças sociais, as grandes manifestações degradantes da personalidade humana? Afinal, quem é o homem? De onde o homem veio? O Espiritismo, recorrendo à reencarnação, demonstra que os aparentes fenômenos de desgraça, de tragédia, de infortúnio, fazem parte de um contexto. É muito comum dizermos que morte terrível teve a pessoa X, a pessoa Y,
Que desgraça! A morte não é uma desgraça. A morte é dolorosa para quem a vê, mas para quem vai, é indiferente que seja uma parada cardíaca, uma concussão cerebral, um acidente de qualquer natureza. A morte somente é trágica quando nós a buscamos. Através do suicídio indireto, pela ingestão de drogas adictivas e alucinógenas, pelo alcoolismo, pelo tabagismo, pela alimentação exagerada, pelo ódio, pelo ciúme, porque eles geram fatores degenerativos que levam o nosso organismo à morte, ou através do autocídio espetacular, quando o indivíduo, no ato de rebeldia contra a sociedade, de ódio contra si mesmo, mata-se. Essa é a grande tragédia, porque não sendo o homem o autor da vida, não tem ele o direito de a encerrar. Mas quando a morte se dá através dos mecanismos inevitáveis da lei, eis que a nós nos cumpre uma tarefa de humildade perante a consciência cósmica, na certeza de que voltaremos a encontrar os seres queridos. Eles nos aguardam. A morte não interrompe o nosso intercâmbio de afetividade, nem o nosso intercâmbio de ódio. Allan Kardec demonstrou na ciência espírita que cada um desperta na vida de além-túmulo conforme adormece aqui na terra. Morrer não é aniquilar-se, é transferir-se de uma dimensão para outra, da mesma forma que podemos sair na atmosfera terrestre em uma bólide espacial e viajar na direção de outras expressões de vida ou de outros astros fora do nosso sistema e continuarmos a mesma pessoa. Ainda ontem, ou esta madrugada, na entrega do Oscar da Academia de Hollywood, o homem mais credenciado, que foi Lucas, recebeu uma homenagem de astronautas que estavam no módulo da Atlantis, do imenso ônibus espacial fora da Terra, 300 quilômetros, mantendo o intercâmbio tão natural como se encontrasse ali na sala do imenso estúdio de Los Angeles. A criatura humana é indestrutível e a ciência espírita não o provou, utilizando-se de nós mesmos, da mediunidade humana, da realidade intelectual da criatura. E ao apresentar o Espiritismo, Allan Kardec disse que esta ciência tem a ver com todas as ciências da humanidade. Eu pensava que era uma presunção, mas quando hoje a psicologia se fez espiritualista, quando a psicanálise e a psiquiatria recorrem à terapêutica das vidas passadas, ou reencarnação, quando a antropologia e a paleontologia, a genética e a embriogenia, neste momento, quando a cibernética e a física quântica demonstram que só há energia, Allan Kardec tem razão, porque ele antecipou todas as ciências modernas, conforme se lê em O Livro dos Espíritos, na questão 540, quando ele se refere ao átomo, nesse encadeamento de todas as coisas que se unem no processo da natureza. A ciência espírita abriu um grande espaço para estudar a personalidade do homem através da mediunidade. A mediunidade que no passado era instrumento dos deuses, que mais tarde passou a ser a boca profética. Na Idade Média passou a ser uma demonopatia, uma esteropatia. Nos tempos modernos, com a ciência espírita, a mediunidade passou a ocupar o lugar que lhe pertence. Nem graça, nem maldição, nem glória, nem desgraça. Sexto sentido, definiu Charles Richer. Uma faculdade orgânica, definiu Kardec. Os espíritos necessitam dos órgãos humanos para se comunicarem com os homens. Mas no dia 12 de junho de 1959, em Estocolmo, um engenheiro de origem russa, que gostava de realizar experiências com aparelhos de gravação,
estava escutando uma totinegra na árvore do seu quintal. Friedrich Jürgenson, fascinado pelo canto da ave, correu, pegou seu gravador Philips, colocou na janela, colocou uma fita virgem e começou a gravar. Para ver se a gravação estava bem, ele recuou a fita, escutou um pouco e teve um choque. Estava gravado o canto da totinegra, mas havia vozes. Essas vozes diziam: Fred, Fred, é mami, Fred. Ele disse: mas que curioso, esta fita deveria estar imantada. Pegou uma outra fita nova, abriu-a, colocou-a. A totinegra continuava a cantar. Gravou e, curiosamente, voltou a fita. Fred, Fred, é papi. Mas que coisa curiosa. Ele continuou a gravar e, ao terminar a gravação, ele, que era materialista, foi colhido por uma grande surpresa, porque havia vozes na fita que falavam coisas inteligíveis. Havia mais, havia uma mensagem de 6 palavras, cada palavra em um idioma diferente, para mostrar que não era captação de ondas de rádio, e dava uma mensagem inteligente. Friedrich Jürgenson falava 6 idiomas e alguns dialetos. A mensagem dizia-lhe: eu estou vivo, eu sou fulano. Ele resolveu ir a uma ilha distante dos ruídos da civilização. Colocou o gravador e novamente repetiram-se as fitas gravadas. Mensagens inteiras breves apareciam com celeridade. Friedrich Jürgenson aprimorou o gravador, pediu a Philips que fizesse fitas especiais, não tocadas pela criatura humana, para evitar pregnância. Colocava-as na máquina, gravava, e ele chegou a gravar 12.000 frases. Todas as vozes dizendo: nós estamos vivos, eu sou fulano, eu morri em tal data, diga mamãe, quero que papai saiba, quero dizer ao meu marido ou à minha esposa. O trabalho de Friedrich Jürgenson tornou-se tão notável que o Papa Paulo VI convidou-o para dar-lhe uma condecoração. Esta condecoração foi a comenda de São Gregório da Rússia, pelos serviços por ele prestado para provar a imortalidade da alma. E pasmem os senhores, ele não era católico, mas o Papa reconheceu como verdadeiras as frases ali gravadas. Na Alemanha, lendo e vendo as mensagens gravadas que eu via, o doutor Konstantin Raudive, eletrônico, professor de Leipzig, pegou um gravador, foi para um quarto onde não entrava absolutamente ruído, uma câmara especial, ligou o gravador em silêncio, e quando ele retornou à fita, estava a voz de sua mãe desencarnada: Coste, Coste, sou eu, Coste. Ele ficou estarrecido, porque a única pessoa na terra que eu chamava de Coste, Constantin, era sua mãe. Além de tudo, havia vocalização, timbre de voz. Ele chegou a gravar mais de 20.000 frases. O doutor Jürgenson publicou então um livro notável que fez época na década de 70. Telefone para o além. Na Suíça, o sacerdote católico Padre Schreiber começou a gravar vozes e chegou a gravar mais de 6.000. Enquanto isto, os cientistas americanos começaram a pensar na possibilidade de criar um aparelho para se comunicar com além. Uma velha ideia. Edison tentou, Marconi prosseguiu, mas 2 engenheiros eletrônicos começaram a fazer as investigações. Os doutores George Meek e George Müller, e criaram um aparelho a que deram o nome de Spiricon, porque a gravação em fita magnética tinha uma desvantagem.
Era apenas de lá para cá. Mas não se podia fazer perguntas, porque só se escutava as respostas depois. Eles conceberam um aparelho que pudesse levar a mensagem ao além-túmulo e trazer a volta. Construir o primeiro Spiricon da primeira geração. Lograram apenas captar ruídos. Construir a segunda geração. E nesse ínterim morreu o Dr. George Miller. Mick criou uma grande sociedade, a Meta-Science Foundation. Este homem gastou do bolso mais de $500 mil. Ele fez aproximadamente 50 viagens à Europa, à Ásia, para entrar em contato com paranormais. Aparecia então do seu aparelho uma voz que dizia como trabalhar o aparelho. E um dia, ele captou a voz do seu amigo morto, Dr. Mick, que lhe ensinou como deveria fazer. E em breve, ele estava gravando mensagens do além, em 2 mãos. A pergunta e a resposta. William Crookes, Charles Richer, George Mick e outros. George Miller e outros. O Spiricon estava sendo colocado à disposição quando, em 1988, em Luxemburgo, um casal de engenheiros eletrônicos apresentou para um auditório de 400 pessoas numa sala fechada e para 2 milhões de pessoas em rede de televisão. Uma experiência que seria fantástica. A televisão, um videocassete, as pessoas ali em silêncio, colocava-se a televisão no canal morto ou neutro, colocava-se o vídeo a gravar com a lente dirigida para um ponto morto do espaço. Ao retornar a fita e passá-la, tiveram a surpresa agora confirmada de que os chamados mortos podem comunicar-se pela televisão. Estava criado o Videcom. Ali uma mãe viu seu filho aparecer e dizer-lhe, diante de todos, estou vivo, mamãe. Eu voltei para dizer a você que a morte pelo acidente não me destruiu. O impacto foi tal que o programa foi revisado, repisado várias vezes. E nessa reprise, ele sensibilizou toda a Europa, sendo mais tarde levado para o Congresso de Psicotrônica. E dentro de mais 1 mês e meio, na cidade de São Paulo, no Centro de Convenções, estarão reunidos psicotrônicos, apresentando o Vidicom, gravações do Spiricom, porque estarão presentes os representantes da Meta-Science Foundation, provendo através de aparelhos que a vida não mata a morte. Esteve no Brasil, no mês de novembro do ano passado, o padre teólogo francês católico, François Brunet. Ele foi nosso hóspede na Mansão do Caminho. Fizemos um seminário com ele em Brasília, abrindo o período da transcomunicação instrumental no Brasil. Abrimos um seminário em Salvador, também com ele, e conversando demoradamente das suas experiências de gravações de vozes do mais além, da transcomunicação instrumental, vendo no vídeo Romy Schneider. Quem não se recorda de Sissi, a imperatriz, aquela jovem austríaca que sensibilizou o mundo e morreu de uma overdose? Retorna do além pelo Vidicom para dizer que a vida prossegue. O Dr. Haldiver, a Rainha Cristina, o aparelho pegou paisagens do além, paisagens que fazem lembrar o nosso lar de André Luiz, pelas venerandas e abençoadas mãos de Chico Xavier, confirmando que vivemos em um mundo de efeitos, o mundo das causas, é o mundo eterno para onde retornaremos, e isso dá-nos uma grande empatia. Foi esse o desejo de um homem que, chegando a esta cidade há 50 anos atrás, procurou entrar em contato com as vozes que ele amava. E porque não encontrasse uma casa espírita, ele resolveu
em uma casa modesta, uma casa de madeira, quase uma cabana, orar a Jesus e abrir a seara dedicada ao pastor das almas. Foi para que a humanidade tomasse conhecimento das vozes que esse homem admirável ergueu há 50 anos atrás, em uma data extraordinária, 31 de março, data histórica, por dois acontecimentos fantásticos. A 31 de março de 1848, na cidade de Hydesville, condado de New York, duas meninas entraram em comunicação com além, Catarina e sua irmã Fox. As duas meninas começaram a ouvir ruídos que perturbavam o sono. Protestantes, elas acreditavam que era brincadeira, véspera de 1º de abril. E começaram a ouvir aquelas batidas, quando Kate perguntou: se eu bater palma, você também bate? Começava o intercâmbio inteligente da telegrafia espiritual. As duas meninas, Margarida e Catarina Fox, nessa noite de 31 de abril de 1848, alargavam os horizontes da imortalidade. E no dia 31 de março de 1869, em Paris, entre 10 e 11 horas da manhã, Allan Kardec, o gigante da doutrina espírita, estava atendendo um jovem quando sentiu algo. Levou a mão ao peito, rodopiou dos calcanhares e caiu fulminado pela ruptura de um aneurisma. Imediatamente a empregada começou a gritar e subiu a pequena escada de caracol do apartamento. Alexandre Delany, pai de Gabriela, aplicou-lhe passes e energias, mas o grande gigante havia abandonado o casulo carnal. Allan Kardec morrera. Esta data, 31 de março, é de alta significação para os fenômenos parapsicológicos e mediúnicos. Nasce o intercâmbio inteligente, morre Allan Kardec e nasce na cidade de Criciúma a seara de Jesus, que nesse largo período vem consolando as almas, em nome daquele que é o caminho, a verdade e a vida. Agora, quando a ciência prova que a morte não existe, são os psicólogos Tarde, Elizabeth Kübler-Ross, Destilefsen, são esses admiráveis homens do pensamento internacional, Ian Stevenson, Morris Nesserton, são eles que vêm dizer pela psicologia que a vida prossegue, afirmando Allan Kardec. Nesta hora de certezas, a doutrina espírita chega até nós como um bálsamo luarizante na ferida aberta do sofrimento. Vem dizer-nos àqueles que choramos os mortos: não os lamenteis, eles vivem e podem comunicar-se convosco. Vem dizer-nos a nós que estamos à borda do suicídio: detém o passo. A vida, a esperança, vale a pena viver, mas vale muito mais a pena amar. Se as pessoas não nos amam, o problema é delas, não é nosso. Mas quando nós não amamos, o problema é nosso. Se alguém nos odeia, pior para esse alguém, porque toda pessoa que odeia é psicopata. Mas quando nós odiamos, nós somos infelizes. O Espiritismo nos abre um elenco de esperança psicológica, dá-nos consciência de vida e estabelece: a felicidade é possível. Basta que nós adotemos 3 comportamentos. Contente-se com o que tem, viva feliz como é e não ambicione além disso. Essas 3 proposições ensejam-nos como estabeleceu um pensador protestante americano: floresça onde Deus lhe plantou. Aonde você estiver, seja feliz. Aqui, não fique planejando: no dia que eu for a Paris, eu serei feliz. Talvez lá esteja a desgraça.
Não fique desejando, eu me realizarei no dia quando. Porque sermos escravos daquilo que não temos. Sejamos senhores daquilo que possuímos. A doutrina espírita que é religião. A religião do amor cósmico de Cristo. Ciência que investiga. Filosofia que explica. Religião que liberta. Tem como lema o amor na expressão mais elevada. Fora da caridade não há salvação. É verdade que existem muitas trevas na terra, muitos bolsões de miséria, muitos corredores de amargura, muita solidão. Muita gente me diz, eu vivo tão só. Eu sou uma pessoa solitária. E eu redargo, se você deseja deixar de ser solitário, seja solidário. Saia da solidão para a solidariedade. Dê-se a alguém. Não espere que alguém se lhe dê. Dê-se. A violeta perfume não sabe. O lírio branqueja no Pantanal e não dá importância à lama pútrida aos seus pés. A criatura humana deve ser como um círio votivo aceso na escuridão para iluminar a noite. Em uma noite remota, me disse a mentora espiritual, faze da tua vida um roteiro assinalado por pegadas luminosas, a fim de que todo aquele que vem após ti possa dizer, por aqui passou um anjo, porque deixou setas de luz apontando o porto. É óbvio que é uma proposta para todos nós, que está sintetizada em uma bela página de autor anônimo. Pegadas na areia, Senhor. Esta noite eu tive um sonho. Eu sonhei que tu caminhavas comigo pelas areias do mundo. Todos os lugares estavam as minhas e as tuas pegadas. Mas eu notei que nos momentos de festa, de alegria e de riso, tu estavas comigo. Mas repentinamente, no momento de grande dor, eu notei que só havia um par de pegadas. Aonde tu estavas, Senhor, que me abandonaste? Meu filho, eu nunca te abandonei. Na hora da tua amargura, aquelas pegadas que tu vês são minhas. Naquela hora eu não estava ao teu lado, eu te carregava nos meus braços. Porque eu sou o amor. Ego bonus pastor sum. Eu sou o bom pastor. E as ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma delas se perderá. Vinde, pois, a mim. Meu fardo é leve, suave é meu jugo, vinde a mim. Eu vos abençoarei. Neste momento difícil, ouçamos uma voz que vem de quebrada em quebrada. E ao invés de lhe respondermos com mau humor, com a rebeldia, façamos uma autoanálise. Tenhamos a coragem de agradecer, pelo menos uma vez na vida, tudo aquilo que nós temos e não sabemos quanto custa. Digamos-lhe então, eu creio na vida. Muito obrigado, Senhor, pelo que me deste, pelo que me dás. Muito obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que corre fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor. Mas diante dos meus olhos, eu detecto na terra os que são cegos, na solidão, tropeçando na escuridão. Por eles eu oro e a ti eu imploro com miseração. Porque eu sei que depois desta vida, na outra lida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro,
A melodia do vento nos ramos do salgueiro e as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais que a gente ouve uma vez e não esquece nunca mais, a voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro e a dor que chora na alma do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos, eu me ponho a pedir, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles voltarão a ouvir. Muito obrigado pela minha voz, mas também pela voz que ama, que declama, que ensina, que alfabetiza, que ilumina. Pela voz que trauteia uma canção e que o teu nome profere com sentida emoção. Considerando-se a minha melodia, eu descubro na terra quem sofre de afasia. Não chora de noite, não fala de dia. Por eles eu oro e a ti eu imploro, porque eu sei que depois desta dor no teu reino de amor cantarão. Obrigado pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, mãos que agasalham, mãos do amor, mãos de ternura, que libertam da amargura, mãos de caridade, de solidariedade, mãos que apertam mãos, meus de poesias, meus de cirurgias, meus de psicografias, pelas mãos que atendem a velhice, o padecimento, que enxuga os suores da vida e diminui as lágrimas da alma dolorida, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, eu posso caminhar. Diante do meu corpo perfeito eu te quero louvar, porque eu vejo na terra aleijados, infelizes, marcados, amputados, deformados, paralisados. E eu posso bailar. Eu oro por eles. Eu sei que é uma expiação. E depois dela, na outra encarnação, eles bailarão. Muito obrigado, por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se este lar é uma mansão, é uma favela, uma tapera, um ninho, um grabato de dor, uma casa no caminho. Seja lá o que for, mas é importante que dentro dele exista a figura do amor. Amor de mãe, ou de pai, de esposa, ou de marido, de filho, ou de irmão. A presença de um amigo, alguém que nos dê a mão, pelo menos a companhia de um cão. Porque é doloroso viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, ou uma cama para repousar, nem aí eu me revoltarei, nem me desesperarei, nem reclamarei. Pelo contrário, eu te direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Muito obrigado, porque eu creio em ti. Pelo teu amor, obrigado, Senhor. Muito obrigado, senhores.
Nesta oportunidade muito grata, faremos uma viagem de coração e de mente na busca do Espírito. Conforme colocado, não se trata de uma análise dogmática, tampouco com qualquer vinculação à doutrina religiosa de natureza alguma. Faremos uma viagem na busca do Espírito como realidade científica, hoje demonstrada em laboratório. De que maneira os investigadores de fenômenos parapsicológicos fazem a identificação entre estes fenômenos e os de natureza mediúnica? De que maneira? Né? E na casa espírita essa identificação é mais fácil ou de igual dificuldade? Na casa espírita é mais difícil, porque na casa espírita estamos abertos ao fenômeno e o aceitamos na credibilidade que nos merecem as pessoas. Na área dos fenômenos anímicos, que seriam os parapsicológicos, no campo dos fenômenos intelectuais, os doutrinadores e investigadores têm sempre uma atitude de consideração pelo médium, pelo sensitivo, reconhecendo que mesmo os fenômenos anímicos merecem muito respeito, porque se nós vamos atender a espíritos, é no secundário, se são eles desencarnados ou encarnados. Quando se trata de comunicações anímicas da própria personalidade do médium, cabe-nos atender para liberar esses clichês que estão no inconsciente e o fenômeno poder transcorrer posteriormente com maior clareza, com mais nitidez e com maior liberdade. Nas áreas da investigação, por exemplo, Richer construiu um quarto de 3 metros por 4, com uma única porta de entrada, colocava o médium Eva Carrière, ele, o general Noel, o filho do general que era marido da médium, 4 pessoas, portanto. Quando os espíritos materializavam, Richer examinava os pulmões, a pulsação, a temperatura do espírito, os pelos, puxava-lhe as barbas de Benibois, na suposição de que a médium estava com barbas postiças, arrancava-lhe os fios de cabelo, arrancava-os das médiuns, levava o microscópio para comparar. E quando ele testou todas as possibilidades de ser fraude e viu que era impossível, entre a médium e ele colocou talco no chão. Porque se a médium se movesse para fingir o espírito, ficariam as pegadas. Benibois veio, comunicou, se materializou e ao terminar, o talco estava intocado. Ele passou a crença de que era uma alucinação psicológica. Ele tinha sido vítima de um estado alucinatório. Levou um vaso com uma solução química de barita, levou um tubo de borracha e quando Benibois se materializou, ele segurou a mão da médium de um lado, o espírito do outro, e pediu ao espírito que soprasse por um canudo de borracha dentro da solução de barita pura. Quando o espírito soprou, ele esperava um resultado químico, porque a barita, com o gás carbônico, produz uma reação tornando-se pardo embranquiçada. Ao terminar a reunião, ele constatou que não era uma alucinação, porque a água de barita tinha modificado a estrutura, estava com gás carbônico saído do pulmão do espírito, que não era o pulmão do médium. Crookes teve a oportunidade de medir o espírito Kate King, tinha horas que ela era menor do que a médium 4 polegadas, horas era maior do que a médium 6 polegadas. A médium era morena, Kate era ruiva. A médium tinha o pescoço com uma cicatriz. O espírito tinha o pescoço de gazela. A médium roía as unhas. O espírito tinha unhas bem torneadas. A médium tinha sempre o mesmo peso. Terminada a reunião, de 200 gramas a 250 a menos de peso, que era o ectoplasma que queimava. O espírito tinha o peso que queria em balanças elétricas. Ele tirou os fios de cabelo do espírito, pegou da ponta, foi até a raiz do cabelo e arrancou. Arrancou da médium e levou ao microscópio. Tirou um pedaço do vestido do espírito, levou ao microscópio para examinar e constatou que o tecido não era de fabricação das indústrias terrestres,
Não havia máquinas tão perfeitas para fazer uma tecelagem daquela como a médium. A médium, às vezes, era vestida dentro de um saco e costurada. O espírito, em vestes evanescentes, deambulava para um lado para o outro. Distendia a mão e tirava os objetos trancados dentro de um cofre forte e dava a crux. No último dia, que é a sessão de 31 de maio de 1875, ela se desmaterializou de uma forma peculiar, dos pés para a cabeça. Ele viu que ela foi desmanchando até que ficou só a cabeça que sumiu no piso da biblioteca da casa dele, enquanto a médium, desperta, estava acompanhando a sua amiga despedir-se. Antes de Kate desmaterializar-se, ela disse: acorde, Florence, que eu agora não virei mais. Ela vai ter um grande choque. Ampare-a para que ela não desmaie. Ele acorda a médium e as duas dialogam diante dos olhos dele e de outras testemunhas. E então Florence ouve Kate dizer: adeus, querida, eu não poderei mais voltar. Então a médium faz: não me abandone. Ali, claro, uma diante da outra, uma vestida de negra, outra de tule branco. Despedem-se, abraçam-se. O espírito começa a desmaterializar, Kate desmaia, ele carrega, bota no canapé e o espírito desaparece no chão. Então as pesquisas são rigorosíssimas. Mesmo as pesquisas de hoje, entre os fenômenos parapsicológicos, os fenômenos mediúnicos, são notáveis. Chico Xavier me contou uma pesquisa Kirlian que ele fez, pena que não foi publicada, e ele perdeu as quirliangrafias ou não quis dá-las. Ele foi quirliangrafado por um amigo muito querido em São Paulo, na residência de um casal onde ele se hospeda no bairro do Pacaembu. E esse amigo insistia muito para que ele fizesse uma quirliangrafia. Chico é um ser à parte, hors concurso. Todo mundo quirliangrafa o dedo, da mão, do pé, as palmas da mão. Chico teve ideia de quirliangrafar um beijo. Veja que é coisa de médium, né? Ninguém pensou nisso. E ele pensou que quirliangrafar um beijo em 3 tipos. Um beijo profundamente espiritual, um beijo humano e um beijo sensual, para ver qual era a reação das cores na quirliangrafia. Eu vi as 3 quirliangrafias, ele mostrou. Então, o companheiro foi até a câmera e ele combinou: eu fico segurando sua mão. Quando eu estiver absolutamente concentrado, eu lhe dou um toque e você empurra a minha cabeça na chapa, porque ele não tinha dimensão. Foi colocada a chapa na câmera escura, e o Chico segurou a mão do amigo, concentrou, ele dando um beijo nos pés de Jesus. Era o beijo transcendente. Então ele começou a se concentrar, deu sinal, e o amigo empurrou-lhe a cabeça, mas sem ter uma ideia de distância, a testa também bateu no filme. Acenderam a luz, mudaram a chapa, o beijo humano, ele beijando o rosto da mãezinha, hora desencarnada. E depois um beijo sensual. Então eu perguntei assim, eu digo: mas Chico, e você? Ele diz: meu filho, ainda não morri não, uai. O que há? E então, quirliangrafou. Meus amigos, a primeira chapa, Chico tem lábios muito bonitos. Muito bonitos. Tem mãos preciosas. Observem nos filmes, são as mãos mais bonitas que eu conheço. Longos os dedos, muito bem feitos. Então, quando ele empurrou, a testa foi quirliangrafada. Os lábios têm o maior contorno, muito perfeito, azul prateados, e parece que sai de dentro da boca uma figura evanescente. Mas a testa, quirliangrafou, ovalada, e aparece um ser, como se fosse Jesus, com os braços abertos. Quirliangrafou o psiquismo. No segundo, que era o beijo materno, quirliangrafa o tom azul. E no terceiro, os tons vermelhos, que são a carne, as necessidades biológicas. Então, as pesquisas que estavam fazendo com ele alongaram-se. E pesquisadores de um laboratório de parapsicologia levaram 2 toneladas de aparelhos para medirem a aura. E foram colocando sensores como contadores Geiger para medir radiação, até onde a aura do Chico chegava. E esta aura atingia 20 metros, quando o normal são 2 centímetros.
2 centímetros, de quem tem, porque tem muita gente que não tem. Então a pesquisa é muito sofisticada. E os resultados são sempre sob suspeita, para terem um caráter científico. A continuação desta entrevista consta no curso Ciência do Espírito.